Som. Amém, amados? Sou da Igreja Graça e Paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos hoje, nessa noite, dar continuidade à exposição bíblica, ao estudo da carta de Timóteo, 1 Timóteo, onde, pelo qual nós vamos entrar no capítulo número 3, onde vai ser falado as qualificações dos bispos e dos diáconos, do versículo número 1 até o 13, e do 14 até o 16, a Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande ministério da piedade. Amém? Feche seus olhos por um instante, por gentileza. Grandioso Deus e eterno Pai, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso e não há outro Deus além de Ti. Obrigado mais uma vez por mais um domingo. Nós estamos aqui na Tua casa para render cultos a Ti, Senhor, para honrar o Teu santo nome. Fala conosco nesta noite, abre o nosso coração e a nossa mente para receber a Tua inerrante palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, é com grande satisfação que mais uma vez nós estamos na casa do Senhor para expor a palavra de Deus. Espero que essas palavras que estão sendo faladas aqui entrem em vossos corações e fiquem, e que possa ser passado para frente. Não guarde ela no teu coração, não, passe ela para frente. Quero agradecer também aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, que continuam fazendo isso para que o Evangelho continue crescendo. Então entre na página, curta e compartilha. E aperte o sininho, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É gratificante trazer a palavra de Deus, mas como foi falado e ministrado nessa noite, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, somente a Ele e a mais ninguém. Amém? A carta, o versículo, no culto passado, nós vimos no capítulo de número 2, a prática da oração por todos os homens e um só mediador, e também vimos como se deve proceder convenientemente na casa de Deus, tanto homem quanto mulheres. E hoje nós vamos ver as qualificações dos bispos e dos diáconos na casa de Deus. Nós temos que lembrar sempre que essa carta Paulo escreve a Timóteo, mas essa carta também ela vai ser lida em todas as igrejas de Éfeso e aonde ela for, onde ela chegou, aonde ela pôde chegar. Então não é somente em Éfeso, mas é por todos os lugares onde essa carta pôde chegar. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. Todos acompanhem comigo, por gentileza. Capítulo 3, versículo 1, que diz assim: a fiel... Capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que o ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quando aos diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma mulher só, e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez da fé em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve.
para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Glória a Deus. Que texto profundo, né, amados? Que texto profundo. Mas vamos dar início, que diz assim o versículo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Começando com fiel é a palavra. Qual palavra que é fiel? Quando Paulo diz fiel é a palavra, ele está dizendo assim, que a palavra de Deus é fiel, e que sua palavra também é fiel à palavra de Deus. Ou seja, Timóteo, eu não minto. O que eu estou falando é a verdade, Timóteo. Então o que eu estou falando é para você cumprir aí na igreja e fazer com que eles façam aquilo que eu estou determinando, porque fiel é a palavra de Deus. Nós não podemos discordar que a palavra de Deus é fiel. Ela é fiel e verdadeira e inerrante. Então Paulo está dizendo assim, esta é uma palavra verdadeira. Que também diz assim, a fidelidade divina é o maior parâmetro da fiabilidade que podemos ter na vida. Deus é fiel e perfeito em todos os seus atributos. Deus é fiel e perfeito em todos os seus atributos. Ele é infalível em todos os seus feitos. Que diz assim, Salmos, no número 33, 4, diz assim para nós, olha: pois a palavra de Deus é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. A palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz, Mas a Bíblia está dizendo assim, olha, a qualificação dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado. Mas diz a palavra que é uma excelente obra. Amados, eu digo para os irmãos que realmente é uma excelente obra. Mas a cobrança do Senhor também é bem excelente. Não é verdade? É bem excelente. Glória a Deus por isso. Porque não é de qualquer maneira. Mas para nós que aqui estamos e almeja o episcopado, para os irmãos que nos assistem que almejam o episcopado, antes de tudo, vocês têm que ver o seguinte: a doutrina da vocação. Isso é uma doutrina de vocação. O que é isso? Eu dividi aqui em 3 tópicos, que significa o quê? O chamado interno. A pessoa tem que ter um chamado interno. A pessoa tem que querer. Você tem que querer. O Espírito Santo tem que te incomodar. Tem que existir um chamado interno. Você tem que saber que esse chamado interno vem de quem? De Deus, vem do Espírito Santo. E não vem de uma pessoa que fala assim, você talvez tenha um jeito, você talvez leve um jeito. Porque a pessoa talvez recitou um verso bonito, falou 2 palavras, não, você tem um jeito. Não, você não tem que ter um jeito, você tem que ter um chamado. Jeito é uma coisa, chamado é totalmente diferente. Então tem que ter o chamado, e o chamado interno. Tem que ferver no coração. E para isso você tem que entender que muitas coisas você vai ter que largar para se colocar dentro da palavra de Deus e estudá-la. Jejuar, orar. Porque isso aqui não é de qualquer maneira. Tem que ter esse chamado, a pessoa tem que querer. Em segundo tópico, tem que ter o chamado da igreja. Os outros têm que ver em você as suas qualificações. A igreja tem que ver. Os outros veem nele as qualificações. A igreja tem que ver nessa pessoa as qualificações dela para o episcopado, ou seja, para o presbitério. A igreja tem que perceber isso, a igreja tem que filmar, a igreja tem que andar junto, a igreja tem que ver, olha, aquele homem, realmente, ele tem esse chamado? As suas qualificações para esse chamado são de Deus ou é dele? Ele está querendo se aparecer ou realmente, de fato, ele tem um coração piedoso? Ou realmente, de fato, ele tem um coração voltado para Cristo? Ou ele ajuda o próximo ou só está querendo se aparecer no púlpito? A igreja tem que entender isso, a igreja tem que fazer essa análise. Amém? E o terceiro ponto é a providência. Qual que é a providência? As circunstâncias são favoráveis a isso? As circunstâncias, a providência, as circunstâncias são favoráveis a isso? Um exemplo, só um exemplo só. Se for casado, a sua esposa aceita esse chamado? A família aceita? Você vai ter tempo para orar e estudar as Sagradas Escrituras?
A sua esposa que casou com você, e você talvez tinha uma profissão rentável, de um médico, de um dentista, ganhava muito. Agora talvez você pare com tudo isso para seguir o episcopado. A sua esposa vai aceitar isso? A sua família vai aceitar? Você vai ter tempo disponível para estudar a palavra de Deus, a se retirar e encostar no teu quarto, fechar a porta e se envolver na Bíblia e os livros para estudar a santa e rica palavra de Deus? Você vai ter esse tempo? A sua esposa vai deixar, ela vai cooperar, a sua família vai cooperar, os seus filhos vão cooperar. Tem que ver esses 3 tópicos, isso se chama doutrina, isso chama doutrina vocacional, para exercer um bom episcopado. Amém? Nós vamos começar por aí. Porque o que é? Paulo diz que é uma excelente obra, mas uma excelente obra. Quem almeja é uma excelente obra. Episcopado ou presbitério. Presbitério. Que significa o quê? Gerenciamento, mas supervisionar. Bispo em latim, episcopus, que vem do verbo grego episcopene, que se atribuiu aos apóstolos e seus sucessores. Qual é o significado? É olhar, zelar, supervisionar. Substantivo episcopos, que se atribui aos auxiliares e sucessores dos apóstolos, cuja função era cuidar do rebanho de Cristo. Cuidar do rebanho de quem? De Cristo. Somos sucessores dos apóstolos, que cuidamos do rebanho de Cristo com excelência. Qual é a diferença entre bispo, pastor e presbítero? Existe uma diferença? No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem os mesmos homens. Então vamos lá. No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo, obispo, pastor e presbítero descrevem os mesmos homens. Está lá registrado em Atos 20, 17 e 28, 1 Pedro 5, 1 ao 3 e no livro de Tito, na carta a Tito, do capítulo 1, do 5 ao 7. Eles servem na congregação locais, cuidando do rebanho de Deus. As várias palavras identificam os mesmos servos, mas cada palavra tem seu próprio significado. Essas variações no sentido ajudam para mostrar aspectos diferentes do trabalho dos homens que cuidam uma congregação. Vamos falar primeiro dos bispos. Vem da palavra grega episkopos, que quer dizer supervisor ou superintendente. Nós protestantes reformados não gostamos muito dessa palavra bispo. O porquê disso? O porquê disso? Que uma determinada religião assumiu para ela essa função de bispo, e esse homem se tornou, diz que é o bispo dos bispos, e que manda e desmanda, e que a sua palavra é mais poderosa que a Bíblia. Então, para nós protestantes, não é que é errado, usa-se, mas o mais correto para nós é presbitério, certo? Eles falam que a Bíblia é a Bíblia e mais a palavra deles, os romanos que ficam lá na catedral, entendeu? Então eles falam isso. Não é isso. Isso é totalmente contra a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e nada pode ser acrescentado. Então o bispo, em 1 Pedro 2,25, fala assim, olha, porque estávamos desgarrados como ovelhas, agora, porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é o pastor e bispo da vossa alma? Deus, Jesus. O que ele faz? Supervisiona a nossa alma. Deus é o supervisor e comandante da nossa alma, mas Deus, ele supervisiona e comanda a nossa alma, a alma dada por Ele mesmo. Certo? Várias outras passagens usam essa palavra para descrever a responsabilidade de homens escolhidos para guiar os discípulos de Cristo no seu trabalho na igreja. Que fala assim, olha, em Atos 20, 28 diz assim:
Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos contribuiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, fala assim, olha, que todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos, para fazer o quê? Para pastorear. Qual rebanho? Todo o rebanho. Todo o rebanho. E em Filipenses 1:1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Os irmãos entendem que é uma palavra só, são todos uma coisa só? Foi falado dos bispos, agora vai falar do pastor. Pastor é uma palavra comum na Bíblia, né, irmãos? Frequentemente se refere a pastores de ovelhas, pessoas responsáveis pelos rebanhos. Tais homens protegiam e guiavam e alimentavam as ovelhas. O Espírito Santo usou muito isso no Antigo Testamento, no sentido figurativo, certo? Que eram o quê? Guias espirituais, certo? Deus é chamado de pastor, Deus abençoe, irmãos. Deus é chamado de pastor desde a época dos patriarcas. Deus é chamado de pastor desde a época do patriarca. E qual salmo diz isso? Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certo? Pastor e seu servo fiel. O autor é um pastor de ovelhas que na sua juventude descreve o carinho e a proteção de Deus para com seus seguidores. Moisés escreveu um homem escolhido para guiar o povo como pastor. Está lá em Números 27:17 que eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus: que saia diante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então, desde lá de trás, Deus já fala dos pastores. Desde lá de trás, Deus fala que o seu rebanho tem que ser guiado por um pastor. Desde lá da época dos patriarcas, Deus, o sumo sacerdote, o sumo pastor é nosso Deus. Mas Deus colocou na face da terra homens para cuidar do seu rebanho. Pastores, bispos e presbíteros. Mas no caso aqui agora nós estamos falando dos pastores. E é de conhecimento de todos que, infelizmente, ao decorrer de todos esses anos, que apareceu e aparece e vai surgir falsos pastores também. Homens que arrancam a lã das ovelhas. Infelizmente. E Deus, desde lá de trás, no livro de Ezequiel, no capítulo do número 34, no versículo 34:10, vai dizer isso. Ai desse pastor. Né? Depois os irmãos pesquisam lá. Ai desse pastor. E no Novo Testamento, também diz isso. Que diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Pedro 5, 2, 3, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Pastorear o rebanho de Deus que está entre nós, mas não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ou seja, é para fazer de quê? De coração. 1 Pedro escreveu isso. Certo, amados? Não de sorte da ganância ou por obrigação, mas por paixão, por amor às ovelhas de Deus. Esse rebanho, como foi dito hoje aqui, que está... Um rebanho, não todos, mas a maioria está indo por caminhos tortuosos, caminhos errados. Por caminhos que hoje virou a hipergraça de Deus. Isso não existe. Existe a graça, a verdade, o comprometimento com a palavra de Deus, o comprometimento com a sua igreja, o comprometimento com os irmãos. A hipergraça não salva ninguém.
Como o pastor Bendito disse aqui hoje, a hipergraça não vai salvar ninguém. Não adianta você fazer um culto lá no melhor condomínio e depois sair dali para fazer coisa errada na mesma hora. Não adianta você querer pegar num trio elétrico e querer pregar a palavra. Não adianta. Não adianta. É errado. A palavra de Deus ela é verdadeira e inerrante. Aqui há pastores bons, como nós bem sabemos, mas também há pastores maus. Há pastores que dão a sua vida pela ovelha. Há pastores que dão o seu sangue pela ovelha. Há pastores que põem o rebanho debaixo do teu braço e guia, que puxa ele, que quer que ele vá para o céu juntamente com eles. E todos nós não somos só igreja, não somos uma só igreja. Há pastores que pregam o verdadeiro evangelho ainda, graças a Deus. Há homens e mulheres de Deus que pregam o verdadeiro evangelho. Mas, infelizmente, como está acontecendo ao nosso redor, a palavra de Deus está sendo engavetada, e o que está sendo desengavetado é uma doutrina errada. Uma doutrina da hipergraça que não salva e não liberta ninguém. Só afunda mais para o pecado, só afunda mais para o inferno. E nós hoje que estamos pregando hoje em dia, sabe que é difícil demais. Você pregar o verdadeiro evangelho hoje é difícil demais. Não é fácil, a cobrança é dobrada. Mas nós somos homens de Deus, e quem nos capacita é o Senhor. Quem nos capacita é Cristo. Eu podia aqui combinar com o nosso pastor dessa igreja e combinar assim: vamos fazer um culto fantástico hoje, vamos chamar X, Y e Z, para fazer um louvorzão, para pregar uma palavra mansa e tranquila ao coração da igreja e de toda a internet. Mas o que isso adianta? Vai salvar quem? Ninguém. Temos que pregar a rica e poderosa palavra de Deus. Pastores e homens e mulheres de Deus pregam a verdadeira graça de Deus e não a hipergraça do Senhor. Presbíteros, ou ancião também, em algumas versões bíblicas, indicam homens mais maduros. No livro de Atos e na Epístolas, os homens que pastoreavam e supervisionavam as igrejas locais foram frequentemente chamados de presbíteros. São homens mais maduros, só coloquei maduros aqui para não falar mais velhos, tá? Dos cristãos na congregação, usam seu conhecimento e experiência para servir como modelos e ensinar ao povo de Deus. Então, tanto bispos, pastores e presbíteros, eles exercem a mesma função, que é pastorear e cuidar do rebanho, mas cada um com a sua função diferente. Um supervisiona, outro apacenta e o outro ajuda. Entenderam? Mas todos eles é para fazer o quê? Cuidar do rebanho de quem? De Cristo. De Cristo. Em Atos 20 e 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda comparticipante da glória que há de me ser revelada. Glória a Deus. Paulo também se colocava como presbítero, amados. Todos os apóstolos foram presbíteros, mas nem todos os presbíteros são apóstolos. Certo? Certo. No versículo 1 Pedro 5:1-2 diz assim: olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, como já disse, mas espontaneamente, como Deus quer, por sorte da ganância não, mas por boa vontade. Só relendo, amado, amém? Para ficar bem guardado na mente, pastores, bispos e presbíteros não são três ofícios diferentes. Não são. E sim três palavras que descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Acontece muito isso, que algumas denominações, elas começam assim: cooperador, diácono, presbítero e pastor, e lá no final bispo, né? São 5. Não é bem assim que funciona, como diz a palavra de Deus, não é assim. Como nós dissemos aqui, tem que ter um chamado.
Tem que ter um chamado. Isso aí tem que vir do coração, tem que vir do Espírito Santo. Lógico que nós vamos ver aqui que você não coloca na frente qualquer um de qualquer maneira. Mas também não existe um estágio, não existe um vestibular, não existe uma coisa assim, não, você vai ser isso, depois isso. Não, existe um chamado. Obviamente que quando é esse chamado, quando você tem um chamado de presbitério, você tem que estudar, mas é notório, não adianta querer ter um chamado e não fazer nada a respeito sobre isso. Eu vou sentar em casa, vou assistir um stream ali que eu gosto. Não, você não vai. Você vai pegar o seu caderno, sua Bíblia, ou o seu notebook, o que for. Você vai sentar no teu quarto e vai estudar, vai minuciar a palavra de Deus. Porque ninguém pode errar, mas quem está na frente ainda mais não pode errar. Eu não posso passar para vocês, nós, presbíteros e pastores, não podemos passar para a amada igreja algo errado. Porque se eu passar lá na frente, você vai falar para um, vai falar para outro, vai falar para outro, e aí? Passou errado. Vai chegar no grande dia, Deus vai chegar assim, ei, olha, não foi isso que eu falei, e você ensinou errado, e aí, como é que eu faço lá em cima na presença, no grande julgamento? Eu fui ensinado muito errado atrás, mas Deus abriu meus olhos e buscou, e me resgatou, graças a Deus por isso. Não tenho o que reclamar, porque até onde Deus não, onde eu fui ensinado errado, o Senhor, Deus usa. Olha só como Deus usa. Eu falei assim, mas isso aqui não pode estar certo com a Bíblia não diz isso. Sabe quando eu falei assim, aí você vai pesquisar e ver, realmente a Bíblia não diz isso. Quando lá atrás eu achava que para mim ser batizado eu tinha que falar em línguas estranhas. Eu falei, mas peraí, e aquelas pessoas que não conseguem falar em língua estranha? Qual é o problema disso? Aonde está o problema? Quando eu fui analisar Atos 2 com o livro de Coríntios, se não me engano 10 ou 14, se não me engano alguma coisa assim, eu falei assim, não, peraí, uma coisa não bate com a outra. O selo do batismo com o Espírito Santo, você é selado quando você aceita Cristo, e não quando você fala em línguas. A língua é simplesmente um dom. E a língua estranha que diz da palavra de Deus é uma língua ilegível, que para mim eu não entendo, mas a outra pessoa entende, ou seja, a outra pessoa vai entender. Paulo falava as várias línguas, e para mim, se eu falo português e uma pessoa falando em mandarim, para mim essa língua vai ser uma língua estranha. Eu falei assim, mas algo, o que eu fui estudar, o que eu fui minuciar lá atrás, esse chama-se grossonaria. Então eu tenho que ensinar certo. Porque eu vi muitas vezes pessoas colocando a mão na cabeça das outras pessoas e falando assim, repita o que eu vou falar, e começaram a falar uma língua que não existe, peraí, para dizer que era batizado com o Espírito Santo ou que tinha algum tipo de poder. Não é isso que a Bíblia ensina. E quando eu trouxe à tona isso, o que aconteceu? Adivinha só. Uma grande confusão na igreja, porque eu estava falando daquilo, assim, olha, não, amados, eu estou falando o que a Bíblia ensina, só ler. E pedir direcionamento do Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Entra no teu quarto e peça que Deus ensine, que Ele vai te ensinar, Ele vai abrir tua mente. Mas tem que pedir em oração. Então, as igrejas, amados, há uma certa responsabilidade ao trazer a palavra de Deus. E tem que ter um chamado. Se você tem um chamado de diácono, glória a Deus por isso. Se você tem um chamado de presbítero, glória a Deus por isso. De bispo, de pastor, glória a Deus por isso. Mas nós temos que saber que a partir do momento, o que a palavra diz, o que o versículo diz, que é uma excelente obra. Não é uma obra excelente. Sabe que é a diferença do bom e do excelente? Que excelente não pode ter erro. Agora, eu sou um homem falho. Mas a palavra não. Não podemos confundir isso. A excelência não está em mim. A excelência está na palavra. Eu sou um pecador arrependido. A excelência não está em mim, está na palavra. Excelente obra almeja. Porque só existiu um excelente na face da terra. Quem foi? Cristo Jesus. As pessoas não entendem isso. Mas você é tão pecador, você fala tanta coisa, e sabe, as pessoas se julgam de uma forma, nem te conhece, e você está lá na frente. Calma, você não conhece. Quem me conhece é Cristo. Quem vive comigo é Cristo. Quem me acompanha é minha esposa. Quem acompanha é tua família. Ela sabe, quem me acompanha é a igreja. Eu não sou excelente, mas a obra é, a palavra é. Tem que ter essa diferenciação. Amém? Não é errado desejar a posição de liderança na igreja. É errado? Não, não é. Mas tem que ser o quê? Qualificado. Não basta apenas desejar. É uma excelente obra.
tem virtudes e características necessárias para essa função. Tem que ter virtudes e características necessárias para essas funções. A igreja de Deus, amados, tem que ter organização. Tem que ter. E isso é mostrado desde lá de trás. Tanto é que Paulo escreve aqui agora, olha. Paulo vem dizendo: tem que ter a ordem dentro da igreja. Tem que ter ordem dentro da igreja. A igreja não é de qualquer maneira. Eu não acho que ela eu coloco lá para tapar buraco, né? Quem nunca viu isso aí, vamos tapar um buraco. Não tem líder de louvor? Coloca você mesmo. Você canta um pouco melhor. Não tem um diácono ali na porta? Não vou colocar você, porque você tem uma postura boa. Não tem que pregar. Prega você, porque você leu um versículo ali, inventou 3, 4 coisas, a igreja deu glória a Deus bem alto, então você vai pastorear agora. Existe isso. Não é assim que funciona. Tem que ter organização. Por isso que Paulo fala, existe qualificações, os bispos, presbíteros e pastores. Não é de qualquer maneira, não se tapa buraco na igreja. Existe uma liderança correta. Então Paulo, o que Paulo faz? Ele dá uma lista para nós. Uma lista. Que ele fala assim no versículo de número 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Então Paulo dá uma lista para mim, para você e para todos que nos ouvem, que Paulo dá uma lista assim, então você quer ser um bispo, um presbítero, um pastor, um que deseja o episcopado, você tem que ser irrepreensível, esposo de uma mulher só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que não seja neófito, e tem que ter o quê? O bom testemunho. Está aí a lista para quem almeja a excelente obra. E nós vamos falar todas. Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Significa de acordo com os princípios e mandamentos divinos. Significa que é viver de acordo com os princípios e mandamentos divinos, sem cometer pecados, liberados, sem cometer pecados, deliberados. Ou seja, de propósito ou persistente. Então tem que ser uma pessoa irrepreensível, que não cometa pecado a toda hora. A pessoa sabe que aquilo é errado, mas ela vai lá e peca. Então, isso aqui é errado, mas vai lá e peca. Todo mundo está vendo, ele está lá pecando. Então como é que essa pessoa vai estar na frente da liderança da igreja? Como é que faz? Cometer pecado todos nós cometemos, mas no mesmo milhado de um segundo o Espírito Santo te acusa e você pede perdão e vida que segue. Porque somos o quê? Pecadores arrependidos. Então nós temos que ser irrepreensíveis, amados. Viver de acordo com os princípios dos mandamentos de Deus. Viver de acordo com a santa, inerrante e inequívoca palavra de Deus. E agora? Esposo de uma mulher só. Aquele que se dedica somente à sua esposa. Aqui, muitas pessoas confundem esse versículo porque acham que para ser presbítero, pastor ou bispo, a pessoa não está falando aqui, amados, do seu estado civil. As pessoas confundem muito isso. O que se frisa aqui não é a pureza moral, o que se frisa aqui é a pureza moral e sexual dos líderes e do seu estado civil. Perder a pureza é perder a irrepreensibilidade para cuidar da igreja de Deus. Exemplo. O que é que está falando aqui? É bem simples. Tem muitas pessoas, muitos historiadores, muitos homens que eu estudei, homens que eu li, eu estudei sobre isso daqui, falam várias coisas sobre esse versículo, mas na base de tudo, aqui está falando do quê? Da poligamia e da bigamia. Esposo de uma mulher só. Como eu disse aqui, eu tenho que ser casado? Não. Mas você tem que ter uma vida sexual regrada. Não cometer adultério, não se fazer as coisas que não pode fazer. Porque Paulo era casado?
Não, Paulo não é. E ele não foi um dos maiores, ou o maior apóstolo que já existiu? Tá bom, não é? Então aqui, essa palavra esposa de uma mulher só, está falando o quê? Da poligamia. O que é a poligamia? Ter várias mulheres, várias amantes. Ou bigamia, ter duas amantes. Aqui seja, a Bíblia fala que você não pode, é proibido. Mas por que Paulo fala isso? Esposa de uma mulher só. Nós temos que voltar lá atrás em Éfeso. Lá existia. A cultura deles, principalmente dos gregos existia, principalmente dos fariseus, me fugiu agora. Dos hebreus, dos judeus, existia ainda lá isso, a poligamia. Várias mulheres, olha os caras com várias mulheres, quanta dor de cabeça. Brincadeira, amados. Mas imagine só. Então Paulo fala assim, não pode, tem que ser esposo de uma mulher só. Mas isso abre um precedente assim. No começo da igreja, quando os missionários saíram a pregar por todo mundo, e quando chegavam numa tribo indígena lá no confins, e essa tribo indígena, o seu líder, tinha 3, 4, 5, 11 mulheres. Como é que ele fazia agora? Para explicar isso para eles. Era assim que eles faziam. Olha, daqui para frente, quem é a sua primeira esposa? É ela. Então agora é essa aqui, vai ser sua esposa. As outras não mais. Mas os filhos que você teve, você vai cuidar de todos. Mas a sua esposa vai ser a primeira, as outras não vai ser mais. E com o decorrer do tempo, isso foi se acomodando e foi entrando tudo no eixo. Mas então, a Bíblia diz que você tem que ser esposa de uma mulher só, porque você tiver uma amante ou outra mulher, ou vice-versa, o que é? Pecado. Amém? Temperante. Temperança abre os caminhos para a sobriedade e o desapego. A temperança leva o caminho para o cumprimento dos deveres e para a maturidade. Ou seja, a pessoa tem que ser uma pessoa temperante. O que é a pessoa temperante, amados? Que não, qualquer hora não explode, né? Toda hora está explodindo. Aquele tempero bom, aquele tempero gostoso, toda hora. O irmão veio falar com a pessoa já quer explodir. Não, mas eu te falei, e começa aquela confusão. Não, a pessoa tem que ser temperante. E às vezes uma pessoa que é meio nervosa, que é meio sanguínea, é complicado, mas ela tem que deixar o Espírito Santo agir no coração dela. Respirar, ouvir melhor, para responder conforme a Bíblia ensina. E não qualquer hora pisar no calo do irmão, ou dar a resposta sobre a pergunta com um insulto, ou com uma ofensa. Não, tem que ser temperante. Tem que ter a cabeça no lugar. Não ser afobado. Responder a pessoa, já te pergunta, você já responde. Não, espera um pouco, analisa bem, estuda bem, para depois responder. Se não sabe responder na hora, procura a resposta correta e depois fala. Para saber aconselhar. Essa semana, um companheiro me chamou na fábrica para aconselhar ele só a respeito do que ele tinha feito. E quando eu falei para ele do que ele tinha feito, o que a Bíblia fala, ele começou a chorar. Eu falei, mas você vai ter que fazer, meu irmão. É o que a Bíblia ensina. Tem que fazer. Então eu não podia responder da minha vontade. Eu, com todo zelo, todo carinho, chamei ele de lá, nós chamamos de lá, saímos ali de onde a gente estava, para ficar bem longe, e eu aconselhei ele. Já que ele veio pedir conselho para mim, eu aconselhei ele. Olha, se você fez isso, peça perdão para Deus. Peça perdão para aquela pessoa que você fez isso. Mas eu não posso pedir perdão para a pessoa que fez isso, mas se você não pedir, não está certo. Então eu tive que aconselhar como a Bíblia, e às vezes dói. Mas eu falei assim, você sabia que você está fazendo uma coisa errada? Eu não sabia? Sabia. Você sabia ou não sabia? Não, eu sabia. Como foi dito alguns cultos atrás aqui, no sermão que eu trouxe. Na sua consciência, o Espírito Santo fala o que é certo e o que é errado. Ou você sendo convertido ou não. Então a pessoa sabia que aquilo é errado, porque ela fez. Agora vem a consequência. Então eu tenho que dar conselho de forma correta. Sóbrio. Sóbrio refere-se a estado sóbrio em mente, corpo e espírito. Significa ser equilibrado, moderado e ter autocontrole. É uma qualidade valorizada nas escrituras sagradas e é vista como uma virtude importante para os seus seguidores. Segue no mesmo raciocínio. Pensar antes de agir. Ser modesto. É aqui que a pessoa tem que ser, que você que almeja o episcopado, tem que ser uma pessoa modesta. O que é uma pessoa modesta? Modestas são atitudes que importam mais que a beleza. Modestas são atitudes, e o que importa mais é a beleza interior que está no coração, do que vestes. Que veste-se o seu coração
Não, só um minuto. Quem veste com o coração não está preocupado em chamar a atenção para si. Quem veste seu coração não está preocupado em chamar a atenção para si. Sua beleza não deve vir de adornos externos, como o corte de cabelo e os usos de joias e outras coisas, outras roupas finas. Mas espero que você entenda bem que aqui a gente não está falando de doutrina de igreja, mas sim de bom senso, mas é bom senso, que chama-se bom senso. Tudo que nós estamos falando aqui nessa carta, a base chama-se bom senso. Bom senso. E infelizmente o que acontece muito é o contrário, né? Quem nunca viu em alguns lugares alguns supostos pastores ou os líderes usando aquelas roupas bem extravagantes em cima do púlpito, terno vermelho, amarelo, sapatos coloridos, cabelo, sabe, que nunca, a pessoa quando viu aquilo nunca vai lembrar do que ele falou, se ele realmente, de fato, as pessoas não costumam pregar, né? Costumam dar escândalo e show. O que ela vai prestar atenção? Na roupa dela, no cabelo dela, no ouro que ela estava usando, no relógio que ele estava usando, no Rolex. Depois prega a piedade, né? Prega usando Rolex, né? Usando as coisas bem caras, e a pessoa não vai prestar atenção. E infelizmente, não no começo, mas agora para o final, acontece isso muito lá no sul do país, lá no Balneário Camboriú. Uma vez por ano sempre acontece, uma grande vitrine lá. Lá, quem começou aquilo lá, realmente Deus colocou no coração dele de resgatar almas. Mas infelizmente, aquilo ali se tornou um grande circo. E hoje não é mais assim. Tanto é que quem sucedeu ele, o filho que sucedeu o pai, aqui ó, ele mostrou nas mídias sociais, tomando aquela geladinha gostosa. Então, o que aconteceu lá? Se corrompeu no meio do caminho. E nesse mesmo lugar e em outros lugares, quem nunca viu aqui na internet um pastor do cabelão? O Zé do Trovão, o pastor do Trovão. Aqueles que usam uma saia e ficam rodando com a bandeira, né, que o pastor citou aqui há um tempo atrás também. O pastor metralhadora, quem nunca viu na internet o pastor metralhadora, né? Que fazem piadas no púlpito. Está cheio de piadistas no púlpito hoje. E muitos dão risada. Aquilo ali não é pregação expositiva da palavra de Deus. Aquilo ali é outro show, disfarçado. É um coach. Tem um que, um tempo atrás, que cheirou a Bíblia. Quem nunca viu, também é lá do sul. O pastor helicóptero, o pastor aviãozinho. O pica-pau. Quem não viu o pica-pau subindo no pilar da igreja e picando o pilar da igreja? Quem nunca viu? Não é? E isso tudo embalado por quê? Falsidade, mentira e engano. Isso tudo não é ser modesto, ou é? Nós temos que ser modestos, amados. Existe um bom senso. Existe um grande bom senso entre nós. A igreja não é feita de qualquer jeito. Eu não posso chegar aqui e chamar atenção para mim. Não estou falando aqui, os irmãos são homens e mulheres inteligentes que nós vamos vir para a igreja da casa do Pai de qualquer jeito, não é isso. Você vai perante o juízo, você vai de um jeito. Você vai trabalhar, você tem que ser uniformizado daquele jeito. Você é um vendedor, você tem que estar bem alinhado, porque ninguém quer você chegar na tua loja e você está tudo bagunçado, você aqui não volta mais. Entendeu? A tua loja, o teu comércio tem que ser bem arrumado. A tua fábrica, o teu setor onde você trabalha, a tua bancária tem que ser bem arrumada. Então a casa do Senhor nós temos que vir bem também. Não para mostrar para o irmão, nem para a irmã, porque é um lugar de bom senso, é um lugar de zelo pela palavra de Deus. E aqui está falando exatamente isso. Nós temos que ser o quê? Glória a Deus. Modesto. Amém? Agora nós vamos falar que temos que ser o quê? O hospitaleiro. É o dom do Espírito que faz com que a pessoa tenha a característica afetuosa, a generosidade e a hospitalidade. A qualidade do hospedeiro, que permite que o estrangeiro entre na sua casa e se sinta bem. Isso aqui, a pessoa tem que gostar de gente, né, mano? E aí? Sabia que tem pessoas que não gostam de gente? Tem pessoas que não gostam de gente. E tem pastores também que não gostam de gente. E aí, como é que faz?
E aí? Como é que um pastor não vai gostar de gente quando vê uma pessoa de fora, você vai abrir sua porta para hospedar lá? Sei que tem gente mesmo que não dá para a gente gostar, né? Mas é difícil. Mas se tem esse chamado, tem que gostar de gente. Eu resumo isso aqui como assim, olha, tem que ter paciência. Tem que ter. Porque ninguém é igual a você. Ou é? Não é. Nem todo mundo pensa igual. Eu tenho um jeito, você tem um jeito, outro jeito. Temos que ter paciência. E é isso que a Bíblia fala. Temos que ser hospitaleiro. Amém? Apto para ensinar. A pessoa tem que ser hábil ao ensino. Então, para você ter chamado de episcopado, você tem que ser apto para ensinar. É fácil ensinar? Não é fácil ensinar. Não é. E principalmente não é mais difícil ainda ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque infelizmente ao decorrer das décadas, dos milênios, muitas pessoas elas corromperam a palavra de Deus. E quando você vai ensinar o verdadeiro evangelho, a sã doutrina de Deus, as pessoas não querem aceitar mais. E quando você vai ensinar o correto, você, mas isso aí não é o correto é isso. Aí você busca na palavra o que é o correto. E a gente ensina o correto. Mas isso fere o quê? O ego da pessoa. Vai de encontro. Então a pessoa tem que ser apta a ensinar. Tem que saber ensinar. Quer aprender? Leia. Leia bastante. Para ensinar bem e correto. Como eu disse aqui atrás, nós não podemos errar. Nós temos que saber ensinar. Falar pausadamente, explicar e às vezes até dar o significado da palavra. Essa palavra é difícil de entendimento, eu tenho que explicar o que é aquela palavra, porque infelizmente o simples modo de mudar uma palavra já muda todo o contexto. Então temos que dar o significado da palavra, explicar, falar, ter paciência para ouvir, ter paciência para aprender, porque é difícil quando a gente está ensinando e parece que não está entrando. Mas só o Espírito Santo que vai saber disso lá no futuro. Eu não sei, a gente faz o nosso papel. Entrando a palavra, eu não sei, mas o Espírito Santo faz o papel de abrir o coração e abrir a mente para que os irmãos venham entender a palavra de Deus. Então, a pessoa que tem isso, que é o chamado, tem que ser hábil a ensinar, saber ensinar. Ter a paciência. Não é verdade? Na escola, tinha professores mais pacientes e os menos pacientes, não é verdade? Tinha professores e professoras que ensinavam com todo carinho, mas tinha uns que era mais rígido, não é? Eu ainda sou da época que professor tacava giz na gente. Fazia um círculo na lousa e colocava um ponto lá em cima. Não porque você não estivesse aprendendo, mas se você estivesse bagunçando na sala, você vai lá e vai ficar segurando esse ponto aí, ó, para ele não cair. Tem que ficar com o braço lá. E as crianças todas dando risada e você não podia fazer nada. Você está entendendo? Tinha esse tipo de ensino. Lógico que aqui nós não fazemos mais isso. Mas o que eu estou querendo passar para a igreja? Que nós temos que ser aptos a ensinar com todo carinho, com todo respeito. E não na base de abrir a goela e empurrar para dentro. Não, mano. É com todo carinho e com todo respeito. Agora nós vamos entrar aqui, infelizmente a hora vai embora rapidinho. Não dá muito vinho. Aqui é um assunto bem grande. Bem grande mesmo. Pelo menos eu vou começar ele hoje, eu não sei se vou terminar. Não dá muito vinho. Há muito vinho. Pode abrir um precedente ou abrir uma brecha, sabia? Há muito vinho. Então quer dizer que eu não posso beber muito, posso beber pouco. Nós vamos falar aqui tanto de... Eu vou entrar um pouquinho... Eu separei que tem os diáconos, mas aqui eu vou colocar o diácono, vou incluir ele agora, depois eu continuo. Mas fala assim, a Bíblia fala que o presbítero não pode ser dado a muito vinho, e entre aspas, ao diácono pouco vinho, ou ao vinho. Então abre um precedente. Então quer dizer que eu não posso tomar muito, mas eu posso tomar pouco? Ou seja, ordenar muito autoriza o pouco? Ordenar o muito autoriza o pouco?
de forma nenhuma. É um argumento muito simples. E muitas pessoas, o argumento é simples e para muitas pessoas convincente. Se diáconos não podem ser inclinados a muito vinho, então pode tomar um pouco? Olha só como é complexo isso, né? Às vezes acrescentam mais um argumento do mesmo capítulo, fazendo contrastes entre diáconos e presbíteros. Um presbítero, por ter uma responsabilidade maior na igreja, não pode ser dado ao vinho. Versículo 3. Mas o diácono tem muita liberdade. Mas o diácono tem mais liberdade e, por extensão, e os outros cristãos? Podem beber? Se o presbítero não pode, ou pouco, o diácono não pode beber mais. Então quer dizer que a igreja pode encher a cara? Ou seja, o presbítero pode só beber um pouco, ou nada. Diácono pode beber mais e a membresia pode se embriagar? Só os presbíteros são vistos como super cristãos? Lá na passagem de Tito 2,3 diz que as mulheres idosas não deviam ser escravizadas a muito vinho. Não deviam ser o quê? Escravizadas a muito vinho. E assim nós chegamos a uma conclusão aqui, rápida, que se trata da bebida alcoólica. Então Deus condena o muito e autoriza o pouco? Então quer dizer que Deus condena o muito e autoriza o pouco? Então já que é assim, já que Deus, como muitos dizem por aí, já que Deus condena o muito e autoriza um pouco, quando a gente sair daqui, vamos parar ali, vamos ver as cervejas, os vinhos e vamos encher a cara, na verdade? Vamos partir para uma balada, uma festa, já que é assim? Não, não é isso que Deus disse. Longe disso. Deus nunca, jamais condena um pouco e autoriza um pouco. Jamais Deus condena muito e autoriza um pouco. Nós vamos chegar nisso aqui já já. O primeiro problema com esse argumento, e que o que chama a nossa atenção é que chega à conclusão que contradiz as instruções dadas pelo Senhor. O mesmo Deus que disse que não devemos olhar para o vinho no copo, Provérbios 23:31, diria que os diáconos idosos podem tomar um pouco? Então Deus se contradiz? O segundo problema vem em um estudo das outras palavras nessas frases, especialmente os termos inclinados e escravizados. Para provar que não muito permite o pouco, teríamos que dizer que, se o não autoriza o pouco, seria lícito ser escravizado a pouco vinho? É lícito você ser escravizado a pouco vinho? Quem é aqui que nos assiste que sabe a dose certa que vai se embriagar? Quem sabe? Tem pessoas que se embriagam com isso, outras com isso e outras com muito mais. Quem é que sabe? Ninguém sabe. Então não tem isso, nem pouco e nem muito. A Bíblia diz lá em Gálatas que devemos praticar o quê? Domínio próprio. O Eric vai nos ensinar, Gálatas 5:23, certo? Devemos ser temperantes, sensatos e criteriosos em tudo. Tito 2:1-6. Que diz assim em Gálatas lá. Isso aqui não é spoiler, tá? Mansidões, Gálatas 5:23 diz assim: mansidões, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em 2 Pedro 1,6 diz assim, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade. Não precisa de uma proibição específica para saber que o servo do Senhor não se deve ser escravizado a substâncias, amados. Não precisa disso. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. E aqui vocês estão falando do álcool, não abrange mais, porque uma coisa chama a outra, um abismo chama o outro. Se eu bebo, eu fumo, se eu fumo, eu quero cheirar. Se eu quero cheirar, eu quero usar qualquer outro tipo de droga alucinógena. E aí o que vai acontecer com a sua vida? A maconha, o que seja, qualquer droga. Uma coisa puxa a outra.
Eu falei domingo passado aqui na conversa depois do culto que seria no mínimo injusto com Deus. No mínimo isso, injusto com Deus. Por que injusto com Deus? Peraí, então Deus se libertou do álcool e agora você vem para a igreja e quer tomar o álcool de novo, já que possivelmente a Bíblia autoriza? Isso, eu vou citar mais um versículo. Tito 3,3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. É isso aqui que o álcool faz. Fazia, e se voltar a beber, pode fazer de novo. E a Bíblia fala que quando você se converte, vai embora. Quando volta um monte. Não é verdade ou não é, demônios? E aí, como é que faz? Eu já vi acontecer. Pessoas, Deus liberta do álcool. Depois escutam homens que falam assim, não, uma dosezinha pode. O que não pode é se embriagar. Quando viu, já estava caindo na sarjeta e usando outras drogas alucinógenas. E agora para resgatar? Mas aquele homem de Deus falou que podia, pastor. E agora? Mas ele não explicou para você o que o álcool faz. Explicou não. Só falou que podia. Não, eu posso chegar em casa e tomar uma tacinha de vinho. Olha, se os médicos falam que o vinho faz bem para o coração, eles podem ter certeza que eles não conhecem a palavra. Se o vinho faz bem, imagina o suco. Faz bem melhor, porque não tem álcool, na verdade. Por que então eu vou tomar álcool se eu posso tomar o suco de vinho? Esse suco aqui ele é maravilhoso. Ó. É uma delícia. Compra ele todo mês para você ver que delícia que é esse aqui. E faz tão bem para o teu coração. E sabe o que mais faz bem para o coração? A verdade de Deus. A palavra do Senhor. Essa aqui sim faz bem para o coração. E para a alma. As pessoas hoje em dia querem que você entre no mundo. Quer trazer o mundo para dentro da igreja. Falando que isso aqui pode e aquilo lá não pode. Não, mas o que a Bíblia é ela que rege a nossa palavra, a nossa vida. O fato de condenar muito é uma coisa que pode dar ênfase, mas não necessariamente justifica o pouco. Pedro condena o excesso de devassidão. Pedro condena o excesso de devassidão. 1 Pedro 4,4. Sem justificar o pouco da devassidão. Advertência contra muitas concupiscências insensatas. Quer dizer que poucas seriam ofensivas. Da mesma maneira, as instruções contra muito vinho não justificam o pouco. Ou você é muito devasso, ou você é pouco devasso. É a mesma coisa do álcool. Ou é muito ou é pouco. Excesso de devassidão não justifica o pouco de devassidão. É a mesma coisa. Faz o mesmo mal. E Paulo diz assim lá em 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos. Eu falei dormimos, né? Não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ninguém pode beber simultaneamente vinho ou bebida forte e ser cheio de quê? Do Espírito Santo. Ou pode? Não pode. Não pode. Não vai combinar. Não vai. Porque o que o álcool faz com a mente? Deixa meio bestado. Deixa meio bestado. Quem já tomou, sabe como que é. Não é? Eu vou falar uma coisa aqui agora, mas... Lá antigamente, quando eu não era convertido, na minha época de jovem, já que eu conheci minha esposa, lá na minha cidade, nós éramos um grupo de homens e jovens, e nós gostávamos de beber bastante cerveja. E o nosso grupo chamava assim, Álcool Family, ó, família do álcool. E a nossa camiseta era um gordão bem barrigudo com uma carriola que andava assim, sabe, segurando a barriga, e aquilo para nós era o máximo do máximo, né, Rose? Quantas festas nós fizemos assim, enchia a chácara de gente. E aquilo para nós era o máximo. Hoje eu vejo como eu estava enganado. E eu era um dos líderes, para variar um pouco, eu era um dos líderes daquilo tudo. Hoje qualquer coisa se promove o álcool, não é? Qualquer coisa se promove o álcool. Mas o que acontece? O que acontece, amados? Se você é muito fácil você ver aí na internet a pessoa exaltando aquela latinha verde de cerveja, não é verdade? Ou aquela amarela. Qualquer coisa que vai fazer,
coloca um copo e tira uma foto e manda para alguém, ou coloca ou posta, dizendo que aquilo é o máximo. Eu passei por isso na minha família e eu sei muito bem o poder com álcool, o poder destrutivo do álcool na minha família. Eu sei disso. Eu vi. E não foi um homem só, foi 2 ou 3, eu vi. Um, graças a Deus, parou. Outro parou, se converteu e está na glória. E meu pai foi sem salvação. Não sei se ele foi sem salvação, perdão, porque eu não estava lá no hospital até o último dia dele morrer. Eu não sei, eu espero que na última hora Deus resgatou ele. Assim eu tenho essa esperança. O álcool é destrutivo. Não tem benefício nenhum. Ninguém pode beber simultaneamente o vinho ou bebida forte e ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também alertou a respeito desse conflito quando ele disse: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser cheios de quê, igreja? Do Espírito Santo de Deus. O vinho ou o álcool não vai encher você de nada, ele só vai te enganar. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18. Paulo não deixava se levar. Por que eu vou deixar? Por que você vai deixar? Por que você vai deixar? A ingestão de bebida alcoólica com moderação não pode ser permitida. Isso significa que esteja correto. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E Paulo continua: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Seja forte, querido. Quem habita no seu coração, é quem? O Espírito Santo. 1 Coríntios 6,12. Então aqui vemos que Paulo não iria se submeter a ser colocado sob o poder de um gole. Tudo começa num gole. O cigarro começa com uma tragada. Com uma tragada só. Então eu vivi isso. Fumei, bebi. Mas Deus libertou. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitos que aqui estão, que nos assistem também. Se você não consegue, peça a Deus que Deus te liberte. O Espírito Santo nos fala através do apóstolo Pedro também. Estejam alertas e vigiem. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Está vendo quanto malefício traz o bom, o muito ou o pouco? Então, se você escuta na internet aquele pregador máximo, aquele que sabe que está nas mesas, realmente é um bom homem de Deus, você diz: não, pode tomar um pouquinho, cuidado, muito cuidado. Abra um precedente para tudo isso que eu venho falando aqui, que a palavra de Deus nos ensina aqui. Lembre-se, o que a embriaguez leva? A embriaguez leva a orgias. A embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É isso que a embriaguez leva. Eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e com seus desejos. Gálatas 5:21. Olha só, amados. De um modo geral, segura a hora. De um modo geral, o testemunho das Escrituras indica que o consumo de bebidas alcoólicas pode trazer males. O consumo de bebidas alcoólicas pode trazer males. Qual males que eles trazem? Qual males? Físico, psicológico e espirituais. Físicos, psicológicos e espirituais. Quem já viu um homem que bebe muito? Ele começa a ficar vermelho, pode ver, a pele muda, começa a inchar e ficar meio avermelhado. Depois aí que vem, ele começa a emagrecer, perder o apetite, e quando vê, morre de cirrose ou alguma coisa parecida. Isso se for só o álcool, se não veredar para outro tipo de droga. Psicológico, faz a sua psique parar de funcionar. Ela só funciona bem com o efeito do álcool. Quantas vezes eu ia trabalhar, a pessoa aqui comigo passava no bar para tomar uma para ir trabalhar, só não tinha um dia perfeito, isso 7 horas da manhã. Já vi muito isso acontecer.
Ou sai na hora do almoço para tomar uma, para voltar bem depois do almoço. Senão não está bem. O psicológico dela, o psíquico dela já foi embora. E não pense vocês que o alcoólatra é só aquele que cai na sarjeta. O alcoólatra que é dependente de todo dia tomar uma. E espiritual, porque se você bebe, você não está, a casa do Espírito Santo está habitada por quem? Por droga, mano, por álcool. Então como é que vai? Orar a Deus. Como é que vai se colocar na presença de Deus se sua mente está abestada? Né? Então a pergunta que eu faço para vocês que estão aqui, para os amados irmãos, perdão, que estão aqui, e os amados irmãos que nos assistem, que bem que o álcool faz? Qual o benefício que o álcool traz? Nenhum. E pior que isso, que o álcool cada vez é mais reconhecido como droga. O álcool ele é reconhecido como uma droga mais abusada e perigosa de todas, porque o álcool é uma droga liberada. E o que mais me entristece é que isso está se envolvendo no meio cristão. Isso que é triste. É triste, mas como eu disse, eu vou dizer, no mínimo aqui, é injusto para com Deus. No mínimo isso. Não está certo com Deus. Não está certo. Não está. Amém? Para terminar, no Novo Testamento indica que é preciso haver muita cautela dos cristãos quanto ao assunto da bebida alcoólicas. Ainda alertas claros dizendo que a embriaguez é oposta à escuridade, que os bêbados não herdarão o reino de Deus. E está lá nos livros, nas cartas, Romanos 13:13, Efésios 5:18, Gálatas 5:21, 1 Coríntios 6:10, como foi lido aqui. Os irmãos compreenderam que eu achei que não ia acabar, mas eu passei um pouquinho do horário, peço perdão, mas semana que vem eu continuo no versículo número 10, que ainda vai falar sobre isso. Não terminei. Perdão. A hora já foi embora e eu vou parar por aqui. Depois no domingo que vem eu continuo. Mas os irmãos estão compreendendo o mal que o álcool faz? No culto que vem, se Deus assim permitir, no próximo sermão, eu quero que fique bem gravado isso. De modo geral, sem dúvida, a abstinência é muito mais fácil do que o autocontrole. Então, domingo que vem, nós vamos começar aqui, marque bem aí. De modo geral, sem dúvida, a abstinência é muito mais fácil do que o autocontrole. Amém, amados? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.